O grito de um coronel poderoso, um deus em suas próprias terras, que acabara de ser mutilado em sua própria cadeira. A arma do crime não foi uma lâmina, foi um símbolo. O mesmo alicate de ferro usado para consertar correntes foi usado para desfazer um homem. O que leva uma mãe a se tornar um monstro para caçar outro? Em 1878, no inferno de uma fazenda de café, uma escrava chamada Esperança viu sua filha de 12 anos ser destruída por seu senhor. O ar na fazenda Alvorada Rubra, no ano de 1878, era uma coisa viva. De manhã, cheirava a orvalho sobre os cafezais, uma promessa de vida que era uma mentira. Ao meio-dia, cheirava a suor, poeira e ao medo que emanava dos corpos curvados sob o sol inclemente. À noite, cheirava a mofo, a doença e aos choros silenciosos que vazavam pelas frestas da senzala. Para a Esperança, cada inalação era um ato de resistência, um lembrete de que ela ainda possuía o próprio fôlego, talvez a única coisa que o coronel Francisco Bezerra ainda não havia reivindicado. A crueldade na Alvorada Rubra não era apenas feita de couro e ferro, era uma arquitetura complexa, uma catedral de sofrimento erguida com a argamassa da humilhação. No topo, reinava o coronel, um homem cuja polidez na capital era tão fina quanto uma casca de ovo, escondendo uma gema de pura perversidade. Seu poder não vinha apenas da posse da terra e das pessoas, mas de seu talento para a jardinagem de almas. Ele não queria apenas corpos dóceis, ele queria espíritos quebrados, e encontrava um prazer quase artístico em podar a esperança de cada um, folha por folha. Sua ferramenta favorita era a lei do ventre livre. A cada novo nascimento, ele reunia os escravizados e, com um sorriso paternal, declarava a criança, livre, um cidadão do império. Em seguida, olhava para os pais e acrescentava, livre para me servir por 21 anos, por minha benevolência. Lembrem-se sempre que a liberdade de seus filhos é um presente meu, e presentes podem ser tomados. Ao seu lado, Dona Matilde, sua esposa estéril, praticava uma forma de tortura mais sutil. Ela era a rainha do veneno sussurrado. Sua frustração por não gerar herdeiros se transformara em um ódio específico por tudo que era fértil, a terra, as escravas e principalmente as crianças. Ela mantinha a senzala em um estado de paranoia constante, criando uma teia de intrigas. Tinha suas preferidas, como Benedita, a quem dava sobras melhores da cozinha em troca de informações. Um olhar demorado, uma palavra trocada aos sussurros, uma raiz diferente colhida no mato, tudo era relatado, distorcido e usado como arma. Matilde se deliciava em punir uma mulher com base na mentira contada por outra, observando a desconfiança florescer entre aqueles que só tinham uns aos outros. O terceiro pilar deste inferno era Severino, o capataz. Ele era força bruta, mas sua brutalidade não era impensada, era ritualística. Ele não açoitava para corrigir, açoitava para marcar. Tinha um prazer particular no que chamava de a espera. Amarrava o infeliz ao tronco pela manhã e o deixava ali, sob o sol, por horas. Passava por ele, estalava o chicote no ar, descrevia em detalhes o que faria com sua pele, e depois ia cuidar de outras tarefas, deixando a vítima marinar no próprio terror. A dor do chicote era um alívio perto da agonia da antecipação. Neste mundo, a única luz de esperança era sua filha, Luzia. Aos 12 anos, Luzia era uma contradição perigosa. Nascida, livre, mas inegavelmente uma escrava. Ela possuía uma vivacidade que a fazenda não conseguira apagar, uma curiosidade em seus olhos grandes e negros, que Esperança tentava desesperadamente proteger e, ao mesmo tempo, suprimir. Não olhe o senhor nos olhos, não sorria para Sinhá, não corra como se o chão fosse seu. Ensinava Esperança em sussurros urgentes, enquanto trançava os cabelos da filha. Cada lição era uma facada em seu coração de mãe, pois a ensinava a ser invisível, a se apagar. Proteger Luzia significava matar, aos poucos, a luz dentro dela. O terror começou de forma sutil, como uma febre baixa. Durante uma contagem matinal, o coronel, ao passar por Luzia, parou. Ele tocou uma das tranças que Esperança fizera com tanto cuidado. Uma bela menina está se tornando. Esperança. Forte. Será uma boa trabalhadora. O elogio fez um calafrio percorrer a espinha de Esperança. Elogios do coronel eram presságios. Naquela mesma tarde, ele deu a Luzia uma fita vermelha para adornar esses cabelos tão bem cuidados. Esperança, ao vê-la, sentiu o gosto amargo do pânico. Naquela noite, ela arrancou a fita do cabelo da filha com uma fúria contida que assustou a menina. Isso não é um presente, é uma marca. Ele está marcando você como se marca o gado. As injustiças se acumulavam como água de chuva em um barril podre. Uma semana, o velho Ambrósio foi açoitado por Severino por ter tropeçado de exaustão, derramando um cesto de grãos. O crime real, sua neta havia se recusado a cantar para o coronel. Em outra, Benedita, a espiã de Matilde, acusou uma jovem recém-chegada de roubar um broche. A moça jurou inocência, mas foi trancada no depósito por 2 dias, sem comida ou água. O broche, mais tarde, foi encontrado no quarto de Matilde. Nenhum pedido de desculpas foi feito. O objetivo não era a justiça, era a demonstração de poder absoluto. A verdade era o que o Senhor dizia ser.
O foco do coronel em Luzia se intensificou. Ele começou a dar-lhe tarefas na casa grande, perto dele. Pedia que lhe servisse água, que buscasse seus sapatos, que ficasse em pé ao seu lado enquanto ele lia na varanda. Para os outros, parecia um favor, uma forma de tirar a menina do trabalho pesado do campo. Para Esperança, era uma contagem regressiva. Ela via o olhar oleoso dele percorrendo o corpo da filha, que começava a florescer. Via a maneira como ele se inclinava para falar com ela, perto demais. Esperança tentou intervir, pedindo a Severino que deixasse a menina na lavoura com ela. O resultado foi uma bofetada que a deixou com o ouvido zumbindo por um dia. O coronel sabe o que faz com o que é dele, rosnou o capataz. A cumplicidade de Dona Matilde era a faceta mais doentia. Vendo o interesse do marido na menina, ela não sentia apenas ciúmes. Sentia uma oportunidade. Começou a atormentar Luzia com uma crueldade particular. Você se acha especial, não é, pequena serpente? Dizia, enquanto a menina limpava o chão. Acha que esse interesse do meu marido é por sua beleza? Ele só está medindo o quão forte é seu lombo para o trabalho e para outras coisas. Cada palavra era um ácido jogado na alma de Luzia, confundindo-a, assustando-a. A noite em que o mundo de Esperança acabou foi a da festa de São João. Uma grande fogueira foi acesa no terreiro, e o coronel, num ato de falsa generosidade, permitiu um pouco de cachaça e um batuque. Por um breve momento, havia uma aparência de alegria, um eco de uma vida que lhes fora roubada. Foi uma armadilha. O coronel fez Luzia servi-lo durante toda a festa, mantendo-a ao seu lado, a mão possessivamente em seu ombro. Esperança a assistia de longe, o coração uma pedra de gelo no peito, o som do tambor se misturando às batidas frenéticas de seu próprio pânico. Mais tarde, quando a festa mingou, e os escravos se arrastaram de volta para a senzala, Dona Matilde chamou Luzia. O coronel esqueceu a caixa de tabaco no depósito de ferramentas. Vá buscar para ele, disse, com uma doçura que era mais assustadora que seus gritos. Esperança ouviu, e seu sangue gelou. O depósito. O lugar mais isolado da fazenda. Ela tentou ir no lugar da filha, mas Matilde a barrou. Eu dei a ordem a ela. Você está surda? Luzia foi. E não voltou. Após 10 minutos que duraram uma eternidade, Esperança não aguentou mais. Desvencilhou-se de quem tentou segurá-la e correu em direção ao depósito. Não havia gritos. O silêncio era pior. A porta estava fechada. Ela a abriu com um empurrão violento. A cena sob a luz de uma lamparina solitária foi um inferno gravado a fogo em sua mente. O coronel estava lá, ajeitando as calças. Luzia estava encolhida no chão, num canto, o vestido rasgado, o corpo tremendo violentamente, os olhos vazios, fixos em nada. Ela não chorava. O som que saía dela era um gemido baixo e quebrado. O som de algo morrendo por dentro. O coronel olhou para a Esperança, sem surpresa, quase com tédio. Havia um sorriso presunçoso em seus lábios. Ela está aprendendo suas obrigações. Agora volte para a senzala antes que eu perca a paciência. Naquele momento, algo dentro de Esperança se rompeu, e foi substituído por uma calma terrível. O medo, a dor, o desespero. Tudo se cristalizou em uma única e pura emoção. Um ódio tão vasto e profundo que parecia ter a força de um oceano. Ela não disse nada. Apenas pegou sua filha nos braços, envolvendo-a em seu chale, e a carregou para fora. O corpo de Luzia era leve, como se sua alma a tivesse abandonado. De volta à senzala, enquanto limpava sua filha e a deitava na esteira, Esperança não chorou. As lágrimas eram um luxo que ela não podia mais se permitir. Sua mente trabalhava com uma clareza febril e assustadora. A justiça não viria de Deus nem dos homens. A justiça teria que ser parida por ela. Seria sua filha mais nova, nascida daquela noite de horror. Uma filha com dentes de ferro e fome de sangue. No dia seguinte, Esperança voltou ao trabalho como um autômato. Sua face era uma máscara de pedra. Ninguém se atrevia a falar com ela. Enquanto suas mãos colhiam café, seus olhos vasculhavam a fazenda. Não como uma escrava, mas como uma caçadora estudando seu território. Ela repassou tudo o que sabia. A bebedeira de Severino, o pavor de Matilde por cobras, a rotina noturna do coronel em seu escritório. Mas como? Como arrancar a raiz do mal? A resposta veio no final da tarde, quando foi mandada buscar um balde na oficina de Severino. E então ela o viu, jogado num canto, coberto de graxa e terra vermelha. Um alicate de ferreiro. Grande, pesado, com mandíbulas grossas feitas para torcer metal aquecido, enferrujado. O metal que servia para marcar, para consertar as correntes que os prendiam. Naquele instante, a vingança de Esperança ganhou uma forma. Não seria uma morte rápida. Seria uma lição, uma colheita. Ele a havia marcado através de sua filha. Ela o marcaria em sua própria carne, com o ferro de sua própria fazenda. Ela olhou para a ferramenta, e o ódio em seu peito finalmente encontrou seu altar e seu bisturi. O mundo não parou. O sol nasceu no dia seguinte, indiferente, tingindo de dourado os mesmos campos de café, onde a injustiça deitava raízes profundas. Para todos na fazenda Alvorada Rubra, era apenas mais um dia de labuta e submissão. Mas para a Esperança, o mundo havia sido refeito. O ódio não a consumia em chamas.
Ele a forjara em gelo. Era agora uma criatura de propósito singular, movendo-se através da rotina da fazenda com uma precisão assustadora. Sua dor se tornara uma lente, focando a realidade em seus detalhes mais nítidos e úteis. Seu primeiro ato de guerra foi o silêncio. Luzia permanecia um espectro, uma boneca de pano com olhos abertos, que não viam nada. Ela não falava, mal comia, e estremecia ao mais leve toque. Esperança cuidava dela com uma devoção feroz, mas parou de tentar consolá-la com palavras de esperança. A esperança era uma mentira. Em seu lugar, ela sussurrava uma nova promessa ao pé do ouvido da filha adormecida. Eu não vou curar sua ferida, minha filha. Eu vou devolvê-la, cada pedaço dela. Eu serei sua voz. Eu serei seu grito. A fazenda, que antes era sua prisão, tornou-se seu tabuleiro de xadrez. Cada escravizado, cada feitor, cada animal e cada construção era uma peça. E Esperança, a peça mais insignificante aos olhos do rei, começou a mapear o jogo. Sua inteligência, antes usada para sobreviver, foi redirecionada para conspirar. Ela se tornou a escrava perfeita, antecipando ordens, trabalhando com o dobro do afinco, a cabeça sempre baixa. A submissão era a sua camuflagem. Seu primeiro alvo de estudo foi o próprio alicate. Estava pesado e abandonado na oficina. Ela não podia simplesmente pegá-lo. Seria a primeira coisa que notariam. A paciência se tornou sua virtude mais letal. Por uma semana, ela passou pela oficina, esquecendo um pano, buscando um balde, até que um dia, vendo Severino embriagado e furioso com a desordem, ela se ofereceu. Sim, o feitor parece cansado. Se me permite, posso arrumar as ferramentas. Uma oficina limpa agrada a Deus e ao coronel. Severino, desconfiado, mas preguiçoso demais para recusar, cuspiu no chão e consentiu. Com as mãos firmes, Esperança limpou e organizou cada ferramenta, cada peça de metal. E o alicate de ferreiro, pesado e enferrujado, ela o colocou no fundo de um barril de pregos velhos, coberto por uma estopa suja. Visível para quem soubesse onde procurar, invisível para todos os outros. A arma estava segura. O passo seguinte era adquirir o veneno. Não um veneno que matasse, mas que simulasse a morte. A raiz do sono, como os mais velhos a chamavam. Uma planta traiçoeira que crescia apenas na beira do pântano, a área mais perigosa da fazenda, infestada de cobras, e onde Severino proibia a entrada. A desculpa veio através da doença de outra escrava, uma senhora chamada Ifigênia, que ardia em febre. Esperança foi até Dona Matilde, a personificação da submissão. Sim, a velha Ifigênia vai morrer. A febre está alta. Mas minha avó conhecia uma erva, uma que cresce perto do pântano. Se me permite ir buscar, talvez eu possa baixar a febre. Matilde a olhou com desprezo. Se ela morrer, é uma boca a menos para alimentar. Mas se a febre se espalhar, vá, e se uma cobra a picar, não volte. A permissão era uma sentença de morte, mas Esperança a agarrou. No pântano, com a água suja pelos joelhos e os olhos atentos a qualquer movimento, ela não sentiu medo. O ódio era uma armadura. Ela encontrou a erva, que precisava para a febre de Ifigênia, mas cavou mais fundo, perto de uma raiz de figueira, e encontrou o que realmente buscava. O tubérculo escuro e nodoso da raiz do sono. Escondeu-o nas amarras de sua saia. Ela de fato preparou um chá, para Ifigênia, que melhorou. E com isso, ganhou um fiapo de confiança da senzala, e a indiferença dos senhores. A combinação perfeita. A raiz mais importante, ela secou lentamente sobre as brasas do fogo noturno e a transformou em um pó fino e sem cheiro. Seu plano, no entanto, precisava de um terceiro elemento. O caos. Uma distração. E a distração perfeita vivia nos pesadelos de Dona Matilde. A Sinhá tinha pavor de cobras. Uma vez, uma pequena cobra d'água entrara na casa grande e Matilde passara uma semana trancada no quarto, aos gritos. Esperança precisava de uma cobra. E Benedita, a espiã, lhe deu a oportunidade. Benedita notara a mudança em Esperança. A eficiência silenciosa, os olhos que pareciam olhar através das pessoas. Ela sentia que o poder que detinha na senzala estava ameaçado por aquela nova e perigosa calma. Você está quieta demais, Esperança, disse Benedita um dia, enquanto lavavam roupa no rio. A dor costuma fazer barulho. Seu silêncio me preocupa. Esperança continuou a esfregar a roupa na pedra. A dor que grita é a que espera consolo. A minha não espera mais nada. A resposta fria e final selou a inimizade. Benedita começou a vigiá-la. E foi por isso que, dias depois, viu Esperança conversando com Tiago, um jovem que era conhecido por sua habilidade em capturar animais. Viu-o entregar a ela um saco de estopa que se contorcia sutilmente. Benedita correu para a casa grande, o coração exultante com a traição que estava prestes a cometer. Ela encontrou Dona Matilde na varanda. Sim, com todo respeito, mas Esperança está tramando algo. Ela está com feitiçaria. Vi Tiago lhe entregar uma cobra num saco. É para fazer mal à senhora. Com certeza. Matilde empalideceu, mas a menção da cobra a paralisou de terror e a encheu de fúria. Mandou chamar Severino.
Tiago foi arrastado para o tronco, antes que pudesse entender o que estava acontecendo. Severino o açoitou com uma violência bestial, exigindo uma confissão. O jovem, em agonia, confessou que capturara uma cobra a pedido de Esperança, mas jurou que era apenas uma inofensiva cobra d'água, para ela usar o couro. Foi a vez de Esperança. Severino a arrastou para a frente de Matilde. Confesse, bruxa. Para que era a cobra? Esperança olhou para o rosto aterrorizado e odioso de Matilde, e depois, para a figura triunfante de Benedita. E então, ela fez algo que ninguém esperava. Ela se jogou de joelhos, em lágrimas, uma performance de desespero e medo. Pela Virgem Santíssima, sinhá. Não era feitiço. Era para a senhora. Somente para a senhora. Matilde franziu a testa. Para mim? Explique-se, demônio. Eu ouvi a sinhá dizer que o coronel estava reclamando de ratos no depósito. E eu sei que a sinhá tem medo de entrar lá. Pensei que se eu pegasse uma cobra que come ratos e a soltasse no depósito, ela resolveria o problema sem que a sinhá precisasse se preocupar. Era para servir, para proteger a sinhá. Chorou Esperança, a voz embargada de uma falsa sinceridade que era uma obra-prima. Houve um momento de silêncio. A lógica, embora distorcida, era plausível dentro da hierarquia da fazenda. Benedita ficou boquiaberta, vendo sua acusação se transformar em uma prova de lealdade. Dona Matilde, embora ainda desconfiada, não sabia como reagir. Foi o coronel, que chegara durante a comoção, quem deu o veredito. Ele olhou para a figura patética de Esperança, para o corpo ensanguentado de Tiago, e riu. Que estupidez! Uma escrava tentando pensar. Soltem o rapaz. E você, disse ele à Esperança, pela sua lealdade imbecil, vai limpar todo o esterco do curral por uma semana, e que eu não ouça mais falar de cobras nesta casa. Esperança agradeceu em meio a soluços, beijando a poeira das botas do coronel. Ela fora punida, mas vencera. Plantara a ideia da cobra e do depósito na mente de todos. Ganhara a inimizade mortal de Benedita, o que era perigoso, mas agora sabia exatamente quem era sua inimiga. E o mais importante, ninguém suspeitaria dela novamente. Ela era apenas a leal e estúpida Esperança. As semanas se passaram. A rotina voltou, mas a tensão era palpável. Esperança cumpriu sua punição no curral, e a cada pá de esterco, seu plano se solidificava. Ela escolheu a noite. Uma sexta-feira, dali a 2 semanas. A noite em que Severino sempre bebia até cair. E consultando o céu, ela viu que seria uma noite de lua nova, escura como breu, com previsão de chuva forte. Uma tempestade, como a que se formava em sua alma. Na noite escolhida, a umidade pesava no ar, prometendo o dilúvio. O primeiro movimento foi sutil. Ela pegou um dos sapos que caçara e o soltou perto da cozinha da casa grande. Como esperado, o sapo acabou entrando. E os gritos de uma das cozinheiras trouxeram Dona Matilde. A visão do anfíbio fez Matilde se lembrar da cobra. Esta casa está infestada! Severino! Ela gritou. Quero que você e mais 2 homens vasculhem cada canto desta propriedade atrás de bichos peçonhentos. O caos estava plantado. Severino, já irritado por ter seu ritual de bebida interrompido, foi forçado a iniciar uma caça inútil e barulhenta, que manteria a atenção de todos longe do escritório do coronel. O segundo movimento foi servir o jantar. O coronel, como sempre, exigiu sua cachaça. Esperança levou a garrafa e um copo. Suas mãos não tremeram quando ela serviu a dose, previamente misturada com o pó inodoro da raiz do sono. Uma dose especial, senhor, disse ela com a cabeça baixa, para celebrar a chuva que vem aí para abençoar o café. Ele a bebeu de um só gole, sem notar nada. Esperança se retirou para as sombras da varanda, seu coração um tambor lento e constante. Ela esperou. 20 minutos. 30. Ouviu a cadeira do coronel Ranger, e depois um baque surdo quando a cabeça dele tombou sobre a mesa. A primeira parte do plano estava concluída. O deus da alvorada rubra dormia. O resto da casa estava em alvoroço com a caça às cobras de Dona Matilde. O céu lá fora começou a retumbar com o trovão distante. Era a hora. Ela deslizou em direção à oficina. Seu destino final antes de entrar na casa grande. O barril de pregos a esperava. Parte 3. A colheita rubra. A escuridão sob a tempestade iminente era total. Uma mortalha de veludo pesado sobre a fazenda. Esperança moveu-se através dela não com pressa, mas com a solenidade de um sacerdote caminhando para o altar. Suas mãos mergulharam no barril de pregos, o metal frio e áspero arranhando sua pele, até seus dedos se fecharem ao redor do cabo do alicate. O peso da ferramenta em sua mão era real, era definitivo. Era o peso de gerações de correntes, de vidas roubadas, de gritos não ouvidos. Era o peso da justiça. A caça à cobra de Dona Matilde era a sinfonia do caos que ela precisava. Gritos, lamparinas balançando, homens correndo de um lado para o outro. Ninguém prestava atenção na sombra silenciosa que contornava a casa grande e entrava pela mesma janela do escritório, agora um portal para o inferno. O ar lá dentro era pesado com o cheiro de cachaça e do sono químico que ela servira. O coronel estava exatamente como deixara, um monte de carne inerte sobre sua mesa de jacarandá, o poder escorrido dele junto com a consciência. No chão,
Ao lado da poltrona dele, estava a fita vermelha que ele dera a Luzia semanas atrás, pisoteada e suja. A visão daquela pequena fita foi como um atiçador nas brasas do ódio de Esperança. Ela a pegou e a guardou no bolso. Um lembrete. Uma relíquia. A última peça de sua armadura. Aproximou-se do homem adormecido. Sua respiração era um ronco baixo e úmido. Por um instante, ela viu não o monstro, mas apenas a patética figura de um homem bêbado. A imagem vacilou, mas então ela fechou os olhos e viu o rosto de Luzia, os olhos vazios, o tremor que não cessava. A hesitação morreu. A piedade era um veneno que ela não podia se permitir beber. Com a precisão de quem limpa um animal para o abate, ela o arrumou na cadeira, desabotoou suas calças e expôs a arma de sua tirania. O ato foi mecânico, desprovido de qualquer emoção que não fosse uma fria e cirúrgica determinação. Ela posicionou as mandíbulas enferrujadas do alicate. O primeiro trovão da tempestade rasgou o céu, e nesse exato momento, ela aplicou a força. Não foi um corte limpo. O metal velho e cego foi feito para esmagar, para torcer. O som de cartilagem e tecido se rompendo foi obsceno. O corpo do coronel convulsionou na cadeira, e um único grito, agudo e estrangulado, escapou de sua garganta, um som de pura agonia animal. Foi instantaneamente engolido por um segundo trovão, uma explosão que pareceu abalar os alicerces da casa. O sangue, escuro e grosso, jorrou sobre suas mãos, sobre o tapete persa. Ela não parou. Girou o alicate, como havia planejado, arrancando dele não apenas a masculinidade, mas o próprio símbolo de seu poder predatório. Ela deu um passo para trás, ofegante, o alicate gotejando em sua mão. O coronel, agora, emitia apenas um gemido borbulhante. A justiça fora feita. Era feia, sangrenta e terrível. E era dela. Quando se virou para a porta, pronta para desaparecer na noite que a acobertara, seu coração parou. Uma figura estava parada no umbral, os olhos arregalados de horror sob a luz de uma pequena candeia. Era Benedita. A espiã, mais esperta que os outros, desconfiara do caos conveniente da caça às cobras, e seguira a única pessoa que se movia com propósito naquela noite. Os olhos de Benedita passaram do corpo mutilado do coronel, para o alicate ensanguentado na mão de Esperança, e então para o rosto dela. O triunfo da descoberta em seu rosto rapidamente deu lugar a um medo primordial. Ela estava diante não da escrava submissa, mas de uma deusa da vingança. Você, sussurrou Benedita, a voz trêmula. Bruxa, demônio, eles vão te matar. Vão matar todos nós. Esperança não se moveu. Deixou o alicate cair no chão com um baque surdo e pesado. Lentamente, caminhou em direção a Benedita, as mãos tingidas de vermelho. Ela não as escondeu. Ergueu-as sob a luz da candeia. Matar? Olhe para ele, Benedita, disse Esperança. A voz calma, mas com a ressonância de uma tumba. Ele era o deus desta terra, o mestre da vida e da morte. Agora olhe. Ele sangra como um porco. Ele chora como um bebê. Eu não o matei. Eu o desfiz. Ela parou a centímetros de Benedita, que tremia incontrolavelmente. Você tem duas escolhas. Grite. Chame Severino. Eles me matarão, sim. Talvez torturem mais alguns por diversão. E amanhã, um novo coronel virá. Ou o filho dele. E o mundo continuará o mesmo. O Deus morto será substituído por outro. E eles saberão que um de nós pode sangrar. Esperança se inclinou, o rosto próximo ao de Benedita. Ou você pode ficar em silêncio e viver em um mundo onde você viu um Deus sangrar. Viver em um mundo onde os senhores agora terão que se perguntar, toda noite, qual de nós é a próxima. O medo, Benedita. O medo que eles nos deram de beber a vida inteira. Agora eles provarão uma gota. O que você escolhe? Benedita olhou para o monstro quebrado na cadeira e para o monstro calmo e terrível à sua frente. A lealdade que ela tinha pelos senhores era baseada em poder. E o poder, naquela sala, havia mudado de mãos de forma brutal e irrevogável. Tremendo, ela assentiu, incapaz de falar. Vá, ordenou Esperança. E Benedita, a espiã, a colaboradora, virou-se e fugiu para a escuridão, levando consigo o segredo que a assombraria para sempre. Esperança limpou as mãos e o rosto na água da chuva que entrava pela janela. Escondeu a fita vermelha ensanguentada no peito, recuperou o alicate e desapareceu na tempestade. Devolveu a ferramenta ao seu esconderijo no barril de pregos, agora batizada em sangue, e voltou para a senzala antes que a inútil caça à cobra terminasse. Deitou-se ao lado de Luzia e esperou. O amanhecer trouxe o grito que redefiniu a fazenda Alvorada Rubra para sempre. O caos que se seguiu foi de uma ordem diferente. Não era pânico, era horror existencial. O coronel não estava morto. Estava destruído de uma forma que a morte não conseguiria. Ele sobreviveu, mas sua mente se fora. Tornou-se uma criança grande e balbuciante, que gritava ao ver a própria sombra, permanentemente trancado em seu quarto. Severino, consumido por uma fúria impotente, transformou a fazenda num campo de tortura. Açoitou dezenas de escravos, buscando um culpado, mas não encontrou nada. Ninguém sabia de nada. Ninguém vira nada. A suspeita recaiu sobre inimigos do coronel, sobre invasores, sobre espíritos malignos.
Ninguém, em sua arrogância, conseguia conceber que a justiça viera de dentro. A dinâmica do poder se desfez. Com o coronel incapacitado, Dona Matilde e Severino tentaram manter o controle, mas o medo os corroía. Cada escravo silencioso era um suspeito. Cada olhar baixo era uma ameaça velada. A produtividade caiu. O controle, antes mantido pela certeza da impunidade, agora era uma luta constante contra um fantasma que eles não conseguiam ver. Benedita, pálida e silenciosa, nunca mais foi vista perto de Dona Matilde. Ela agora olhava para a Esperança com uma mistura de terror e reverência. Esperança nunca foi descoberta. Ela permaneceu, trabalhando em silêncio. Mas ela não era mais a mesma. Ela se tornara o segredo da senzala. Ninguém falava sobre o assunto, mas todos sabiam. Eles viam no estado patético do coronel a prova de que o opressor podia ser quebrado. Eles viam em Esperança a prova de que o oprimido podia ser a arma. Ela não precisava liderar uma rebelião. Seu ato era a rebelião. Uma semente de aço plantada no coração daquele sistema podre. E Luzia, semanas depois daquela noite, enquanto Esperança penteava sob o sol da tarde, a menina, que não falava desde o ataque, encostou a cabeça no colo da mãe. Mãe, ela sussurrou, a primeira palavra em meses. O caminho para a cura seria longo, talvez infinito, mas a primeira palavra fora dita, a luz, que quase se apagara, voltara a piscar. Esperança segurou a mão da filha e olhou para os cafezais que se estendiam até o horizonte. A fazenda ainda se chamava Alvorada Rubra, mas o nome ganhara um novo e terrível significado. Não era mais sobre o sol nascendo. Era sobre a cor da justiça que, às vezes, precisa ser colhida com as próprias mãos. A história de Esperança se tornou um sussurro, uma lenda que atravessou cercas e rios. A prova de que mesmo na noite mais escura, a vingança pode ser a única forma de alvorada possível. Foi um ato de justiça? Ou um ato de barbárie? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se para mais histórias, onde a linha entre o certo e o necessário se apaga.